Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando por aqui mais uma edição do programa Me'av Leben, programa de pai para filho. Como eu sempre falo, esse não é um programa proselitista, mas é um programa feito especificamente para os meus filhos. A minha primogênita Gabriela Dodani, ao Gabriel Kalev, a Ariela Hesed, Eliav Hassid. Mas qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse vídeo e queira se beneficiar dele, sinta-se à vontade. Esta semana nós estamos falando sobre a Parashat Ki Tavo, quando entrar. Esse vídeo primeiro é um vídeo introdutório falando sobre qual é a mensagem que a Parashá traz pra gente. A princípio, como eu disse, que o nome da Parashá significa Ki Tavo, que em hebraico significa quando você entrar. Quando você entrar na terra que Hashem, que Deus está dando para você. O que isso significa? Então, os nossos sábios dizem, na Torá está falando aqui sobre quando o povo foi entrar na terra de Israel. A Hassidut traz uma mensagem dizendo que também alude à nossa vida, à nossa alma. Quando as nossas almas estavam nos reinos superiores e Hashem mandou a alma para ela entrar no nosso corpo, ele acabou se tornando um só. Justamente quando a alma ela entra no corpo, ela traz então o que? A vida. Então não existe uma coisa separada. Então já que a alma agora está no corpo, trazendo vida ao corpo, o próprio corpo se tornou vivo nesse momento, porque a alma entrou nele totalmente. Então essa é a ligação com a Parashá Ki Tavo. Que ligação é essa, papai? Que nós devemos entrar, tá, na vida de Torah Mitzvot. A cada vez que nós formos fazer uma mitzvah, ou cada vez que nós formos fazer algo, nós devemos fazer de forma completa, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso poder. Então nós devemos entrar na mitzvah e fazer ela da melhor maneira possível, tá, no serviço a Deus, servindo a Deus. Então a nossa observância, no caso de Torah Mitzvot, ela irá então nos tornar vivos. A Parashá da semana vai falando justamente sobre Bikurim. Que é Bikurim? São os primeiros frutos. E é justamente nesse momento que a Torá fala, entra completamente. Usa o que você tem completamente. Ou seja, me serve com tudo que você tem, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu poder. E justamente a razão de começar a Parashá falando sobre Bikurim é justamente para que você não se torne ingrato. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós colhemos nesse mundo de bom e também de ruim, é Hashem que nos deu, foi Deus que nos deu. Então nós devemos, assim que entrar na terra, assim que Hashem nos deu, tá, nós devemos ser gratos a Ele, completamente gratos a Deus e servi-lo da melhor maneira possível. Por exemplo, de acordo com o costume judaico, assim que a pessoa acorda pela manhã, ela deve recitar o Modianim, como a gente faz, né? Modianim, Lefanecha. Isso é uma expressão de gratidão a Deus, enquanto ela ainda está na cama, antes mesmo de lavar as suas mãos. Então a gente sabe que mesmo antes da gente se levantar da cama, já de manhã cedo, a primeira coisa que a gente faz é Modianim, Lefanecha, Melechai, Vekayan, Shechezar, Tabid, Ishmati, Mechanarabanu na terra. Dou graças perante ti, ó meu Deus, vivo, existente, porque tu devolves a minha alma com piedade. Grande é a nossa fé em ti, grande é a tua fé em nós, em outra tradução. Então significa o quê? Que mesmo antes da gente acordar, a gente já deve ser grato, completamente grato, por Hashem ter nos dado a vida, né? Porque nós poderíamos acordar sem vida. Então se nós temos vida, é porque Ele nos deu. Então assim que a gente entra, Ki Tavo, assim quando a gente acorda, que a gente já entra no dia, mal começou, a gente já entrou, nós devemos então expressar essa gratidão para Deus. A gratidão, ela
é um dom, ela é algo muito especial, porque nós devemos sempre ser gratos a Deus e às pessoas também que fazem o bem pra gente, né? Quando a alma está lá no céu, eu estava falando antes sobre isso, antes dela entrar aqui no corpo, ela desfruta de uma relação imensa e elevada com Deus. Ela está ali nos reinos superiores, se alimentando e se beneficiando da luz do Criador, do Yom Sof. No entanto, a alma ela é mandada então para cá, para baixo, para a terra, em um corpo que oculta esse relacionamento com Deus. Então, eu já falei isso em outros vídeos, quando a nossa alma desce aqui, Deus fica oculto. A gente não consegue ver. Por isso é que surgem as perguntas: por que existe tanta desgraça, miséria no mundo? Onde é que está Deus? E os nossos sábios já dizem que a resposta ou a pergunta não deve ser aonde está Deus, mas aonde ele não está, porque ele está em todo lugar. Mas aí esse mundo ele acaba ocultando, ofuscando esse relacionamento que a alma tinha com Deus. Isso não ocorre sem proveito, já que através desta descida, a alma pode cumprir a sua missão no mundo físico, podendo assim, eventualmente, resultar em uma relação ainda mais intensa com seu Criador, com Hashem, pois o maior desejo de Deus é que suas mitzvot sejam realizadas especificamente neste mundo. Então, apesar da gente achar que o fato de a gente ter descido a este mundo físico, a gente possa sofrer com ele, na realidade é aqui que a nossa verdadeira missão vai ser cumprida. Porque é somente nesse plano, somente neste lado material é que nós vamos cumprir a nossa missão. Torá e mitzvot, ela só é cumprida aqui. Eu sempre digo, e como você vai perdoar se uma pessoa não te ofendeu? Como você vai se tornar um povo livre se você não passou pela escravidão? Então veja só a dinâmica que existe justamente aqui, neste mundo físico. Então, quando a gente utiliza dos meios materiais para servir ao Criador, e como a gente serve ao Criador através da Torá e das suas mitzvot, cumprindo os mandamentos de Hashem, então a partir desse momento nós estamos cumprindo o desejo do Criador e a alma também vai se sentir realizada, porque ela vai estar cumprindo com a sua missão, está realizando a Torá e mitzvot. Essa é uma lição da necessidade das primícias, ou seja, serem colocadas no cesto. Tá? As primícias, elas são os primeiros frutos, aquilo que é mais sagrado, elevado para ser oferecido a Deus. Então as frutas é como se elas fossem a alma. O cesto, ele é o corpo. Ou seja, a gente sabe que o mais importante de tudo são os bicurim, as frutas. Mas as frutas, para serem elevadas, para que elas possam cumprir o seu papel de oferenda, de ser levadas, elas precisariam de um cesto. E esse cesto, ele vem justamente significando o nosso corpo. A alma, ela não teria cumprido a sua missão se ela não viesse nessa casca, se ela não viesse no cesto. Ok? Então, a alma, ela tem a sua missão, mas ela só consegue cumprir a sua missão através do cesto. Então, é fazer com que o cesto, que é o material, ele possa ser elevado nesta missão espiritual. Embora os frutos sejam os primeiros e os melhores da safra, eles não podem atingir a perfeição sem o cesto, aquilo que eu estava falando, né? Da mesma forma, a alma judia, que é prioridade maior de Deus, a nossa alma, que veio diretamente de Deus, não pode atingir a perfeição na sua missão sem descer a um corpo físico, ao mundo de ocultação e tentações, porque é precisamente através desta descida que uma ascensão mais elevada ela é alcançada, baseado no Likutei Sihot, volume 29 em diante. Então, a nossa guerra, né, as nossas dificuldades é justamente essa, é aqui, tá? A gente fica sofrendo, mas porque esse mundo ele oculta Deus, esse mundo a gente não consegue, só existe desgraça, miséria no mundo e etc. Mas é justamente aqui que a gente vai conseguir cumprir a nossa missão. Um outro ponto importante aqui é a Torá, Temimá, ela explica que os dois eventos mencionados na declaração esclarecem como o povo judeu conseguiu adquirir a sua terra a despeito do fato de eles estarem estrategicamente fracos, sendo um povo que vagava de um lugar para outro. Então, até nas rezas da manhã a gente fala
ao teu povo que vagava de uma nação a outra, de um reino a outro povo, e tu não permitiste que fossem oprimidos. Então, quando o judeu ele levava os bikurim, que é as suas primícias, para o Kohen Gadol, fazia o movimento de Tenufá, né, ele tinha que declarar de onde ele veio, que nós fomos escravos no Egito, mas antes disso nosso pai Jacob desceu, Lavan, ele na realidade tentou destruir o nosso pai. Então ele vem mostrando que os milagres, que milagres são esses? Porque o povo de Israel nunca foi, Bnei Israel nunca foi um povo de guerra, nunca foi um povo preparado para isso como grandes potências, como existiu nos outros povos, né? Então aqui mostra que se tudo que nós temos hoje é graças ao Criador, não é graças ao nosso esforço, não é graças à nossa inteligência, às nossas habilidades, é graças a Ele. Aqui mostra a declaração de que nós não éramos ninguém, que nós éramos fracos. E se conseguimos alguma coisa, Baruch Hashem, foi graças ao Eterno. Portanto, os únicos eventos mencionados, quando falo aqui sobre a declaração, né, o Vidui, a declaração se refere à época em que Deus ajudou o povo judeu enquanto eles estavam estabelecidos, ou seja, a salvação de Jacó e de Lavan, já que Jacó viveu com Lavan por 20 anos, e um outro também registro é o período de Mitzrayim, do Egito, que durou 210 anos, visto que ambos os períodos dos nossos ancestrais se estabeleceram, se beneficiaram, dos atos de bondade divina, enquanto estabeleceram-se em algum desses lugares. Isto se assemelha à bondade de Deus em ajudar uma pessoa a se estabelecer em sua terra e trazer os primeiros frutos. Aqui existe uma discussão, os nossos sábios vão dizer, mas por que só foi citado esses dois lugares e não outros lugares? E aqui tinha acontecido coisas piores com o povo judeu, justamente porque ele foi um momento em que o nosso povo parou, no início da nossa história. E Yaakov, e depois com a sua família, e depois no Egito, foi um lugar onde eles permaneceram. Tá? Então ali naquele momento, Hashem ajudou o nosso povo profundamente. Um outro ensinamento que nós podemos aprender nesta Parashá, que fala sobre a faísca da Hassidut, olhe de sua morada, Hashem, né? Superior, Hashamai, nos céus, e abençoe seu povo Israel. Tá? Então, o que vem nos ensinar essa mensagem? Por que o versículo usa a frase repetitiva, abençoe seu povo Israel? Certamente o seu povo e Israel não são a mesma pessoa. E por que o seu povo é mencionado antes de Israel? Israel se refere aos estudiosos da Torá, o seu povo, os judeus simples, que observam as mitzvot. O Talmud, então, fala, portanto, que a Torá, ou o cumprimento das mitzvot, é a conclusão. E o estudo da Torá é maior, pois ele leva à observância. Existe uma discussão dos nossos sábios, o que é mais importante? Você rezar ou você estudar? Né? O que é mais importante? Aí chega-se à conclusão que o estudo da Torá ela é superior em todos os aspectos. Por quê? Porque é ela que vai te levar a cumprir a Torá. Tá, e aí ele vem falando ainda um pouco mais sobre quais são os tipos de primícias que se dava. Então nós temos a Avat, a Bikurim, a entrega das primícias, né? Nós temos uma Serhet Bikurim, né? Vai falar sobre os frutos que nós devemos trazer. O Bikurim não é de qualquer árvore, não é de qualquer fruto, mas somente de figo, uvas, romã, tá? Uma delas aí tem também tâmara, tem cevada, trigo. Aqui não é de qualquer fruta, mas somente daquelas espécies que enaltecem a terra de Israel. E é muito interessante porque essas oferendas, essa oferenda significativa, ela traz um significado muito importante sobre o reconhecimento da ordem divina na natureza. Quem é que sustenta tudo isso é o próprio Hashem. A existência depende do Ser Supremo. E uma mensagem muito bacana que eu até coloquei no Facebook é sobre o trabalho. Ele é algo divino, um presente do Criador. O trabalho, ele leva o povo à prosperidade. Então, se você trabalha, você vai automaticamente gerar prosperidade. Então, o trabalho leva o povo à prosperidade. Só a prosperidade baseada no trabalho
é verdadeira. Somente e somente uma prosperidade que é baseada no trabalho é verdadeiro. O Rebbe já dizia que se você diz que não trabalhou e conseguiu, não acredite que isso não existe uma bênção, não é verdade. Agora, se alguém chegar para você e disser que você trabalhou, se esforçou e aconteceu, então pode ter certeza que é uma bênção concreta, verdadeira, porque nada vem de graça. A gente deve se esforçar para trabalhar, tá bom? E ele fala um pouco mais sobre a oliveira, que a oliveira ela simboliza a luz, ela simboliza a sabedoria, a ciência, e diz mais que a prosperidade que ela vem através do trabalho, a prosperidade não deve nos levar somente a um progresso material e físico. O objetivo não é esse, o objetivo não é os bens materiais, não são somente usufruir do bem material, do dinheiro, daquilo que o trabalho nos traz, tá bom? Porque tudo isso daí é fictício, tá? O bem material em si é fictício, mas ele deve nos elevar a um verdadeiro avanço na ordem espiritual. O trabalho, a prosperidade, a ciência, o dinheiro, né, a sabedoria devem estar submetidos ao homem, e é somente assim que a gente consegue conservar o nosso sentido. Então, os bens materiais eles têm que nos servir e não a gente servir eles. Já falei isso em outros vídeos, ok? O fim, os bens materiais, eles são um meio para se alcançar o fim e não são o fim em si. Eu sempre digo o seguinte, que eu ganho dinheiro como consequência e não como causa. O que é ganhar dinheiro como causa, como fim? Eu preciso trabalhar porque eu preciso do meu dinheiro e pronto. Vai chegar um momento na sua vida que você vai se sentir infeliz. Quando você trabalha como consequência, você vai fazer o quê? Você vai se dedicar, você vai colocar o seu amor, seu coração, sua dedicação. Quando o dinheiro for recebido, então ele vai ser uma consequência do bom serviço que você praticou. Ele vai ser muito mais gostoso, ele vai ser muito mais benéfico em si. Se você ganha dinheiro como causa, você vai todo dia acordar e dizer, poxa vida, tenho que trabalhar, tenho que ir para aquele trabalho porque eu preciso ganhar meu dinheiro no final do mês para pagar minhas contas, para fazer o que eu quiser. Porque ainda não terminou o horário, estou doido para ir embora para casa. Você está ganhando dinheiro como causa. Eu preciso desse trabalho para ganhar dinheiro. Quando você ganha dinheiro como consequência, você vai trabalhar, você vai se dedicar, vai colocar o seu amor, seu coração, tá? Nesse trabalho, vai fazer da melhor maneira possível. Quando você receber o dinheiro, você vai dizer, uau, eu ainda estou recebendo por fazer algo bom. Então, vai ser muito mais benéfico. Aprendam isso, tá? Eu aprendi isso cedo e agradeço muito, porque isso me livrou de muitos sofrimentos na vida. O trabalho, então, quando a gente fala o trabalho, a prosperidade social, a ciência e a sabedoria podem ser meritórios, sim, até um certo sentido, mas também podem não cumprir inteiramente a sua missão que lhes tenha sido concedida. Nós temos méritos. Se você estudar, se você fizer, você vai ter méritos do teu esforço. Mas isso não é o fim, né? Isso não é tudo na vida. Todos os grandes atributos humanos não têm nenhum valor se não forem dirigidos a um ideal supremo. Não adianta você ter todo o talento do mundo, você ser inteligente, não adianta se ele não tiver uma finalidade, um objetivo supremo. O que é que você quer com tudo isso? É só acumular bens e riquezas? Para quê? Tá? O trabalho pode então se converter em escravidão, o dinheiro em opressão, a riqueza em pobreza, e a ciência pode se colocar a serviço do mal e ser usada muitas vezes esses recursos para destruição e aniquilação, como nós já vimos algumas vezes isso acontecer na história da humanidade. O dever do homem é, pois, encaminhar a sua vida com os olhos postos na meta superior. Tá? O que é? É você fazer deste mundo um lugar para Hashem. É por isso que existe Torá e Mitzvot. É justamente para você utilizar os meios materiais para servir da melhor maneira o seu Criador. E isso não é para ele, é para você mesmo. Isso vai fazer bem para você mesmo. E para finalizar aqui, o Passuque 19 da Parashá, já aqui depois da terceira alhá, que a gente vai ler futuramente, tá? Esse é apenas um vídeo introdutório.
ele fala que Israel, Bnei Israel, o povo de Israel, ele serve como apóstolo. Ele deve ser um apóstolo para os ensinamentos da Torá Mitzvot, na divulgação do conhecimento de Deus para a humanidade, e deve reforçar estes ensinamentos pela sua própria conduta, né? Pela sua própria. Eu sempre digo que o povo de Israel, Bnei Israel, não é proselitista, mas de que maneira a gente consegue cumprir nossa missão? Mostrando com as nossas atitudes, né? A melhor maneira de você cumprir essa missão, sendo apóstolo para as nações, luz para as nações, é com seu próprio testemunho. Hashem quis fazer de Israel um templo da humanidade, a arca viva e indestrutível que guarda o puro e intacto dogma, ou seja, a fé, a doutrina da verdade e a luz do Espírito Divino. Israel continua a manter sobre a terra o fogo sagrado da sua missão para perpetuar no meio da família da humanidade a lembrança e a prova da sua origem. Que origem é essa? É a origem do Shabat, né? Porque nós guardamos o Shabat justamente para declarar que Hashem é um só e que se nós existimos é graças a Ele. É por isso que vem o Bikurim, é por isso que vem outras leis, e tem muita coisa boa que a gente vai aprender se apenas um pouquinho, tá bom? Do que nós vamos aprender nessa Parashá que Tavô. Papai volta daqui a pouco falando sobre a primeira, segunda e terceira aliada.